Náutico! E como é que foram esses 2 dias iniciais de pré-temporada? Que tipo de avaliações, que tipo de exames foram feitos e quais os resultados dos exames? Bem, como é de praxe de toda a pré-temporada, os atletas quando se apresentam, a gente tem que entender como é que cada atleta está nas capacidades principais para o futebol. Então, o Núcleo de Saúde e Performance é composto por vários departamentos. Então, cada departamento tem a sua lógica de avaliação. Então, a gente passa pelo departamento médico, onde os atletas fazem as avaliações médicas, exame de sangue, laboratoriais. Depois a gente vai para o departamento da fisioterapia, né, que faz os testes funcionais, as perimetrias. O departamento de nutrição entra em cena para saber como é que está a questão nutricional dos atletas, com quem eles moram, o percentual de gordura, peso. Depois a gente trabalha com o departamento de preparação física, que faz os testes de força, os testes de potência. Tá? A gente também, nesse ano que vai se iniciar essa pré-temporada, a gente vai trabalhar com os atletas avaliações no comportamento físico e também mental. Então, a avaliação da psicologia também está agrupada dentro do Núcleo de Saúde e Performance. Então, o nosso psicólogo ele também faz as avaliações, né, para saber estratificar o perfil de cada atleta. Então, o departamento de fisiologia faz avaliações funcionais, as avaliações termográficas, avaliações também de biomarcadores sanguíneos. Tá? O próprio departamento de análise técnica e tática vai entrar em cena na próxima semana. Ou seja, inicialmente a gente faz as avaliações de cada departamento para a partir de então a gente discutir os resultados, dar um diagnóstico individual de cada atleta para a partir daí a gente prescrever o treino ao longo das semanas. É sabido que cada atleta tem um tempo de inatividade, né? Se apresentaram alguns com 2 meses, outros com 1 mês de inatividade. Então isso vai influenciar nas avaliações. Então essa avaliação quantitativa e qualitativa que a gente desenvolve ao longo dessas semanas, a gente tem um norte de como está o perfil, né, das capacidades individuais de cada um para programar os treinos ao longo da pré-temporada. No geral, Bruno, como é que os atletas se apresentaram? A gente sabe que o período de férias, ele naturalmente os atletas perdem um pouco de força, perdem um pouco de capacidade. Como é que esses atletas se reapresentaram hoje? Se estão abaixo, se estão acima, se estão na média do que a gente esperava para essa reapresentação? Perfeito. Vamos ter 3 janelas de apresentação, né? A saber, a primeira janela foi no dia 20, contamos com 14 atletas. Esses atletas eram atletas que estavam no final de Série C, boa parte, então finalizaram a prática, né, de exercício nos seus clubes e até mesmo do nosso próprio clube já faz uns 2 meses e meio. Então esses atletas chegaram com um pouco mais de déficit, digamos assim, porém temos um bom tempo para desenvolver as capacidades, né? A segunda janela vai ser os atletas oriundos da base, né, que serão apresentados no dia 30 desse mês. Os atletas estão em competição, né, e eles se apresentarão depois devido à final que vão jogar no próximo semana. Então os atletas estão em trabalho de competição, então a gente não vai ter problema com essa segunda janela desses atletas. E a terceira janela, no dia 16 de dezembro, são atletas que vêm oriundos da Série B. Esses atletas estão em competição, né, vão finalizar o campeonato no próximo final de semana, no próximo domingo, né, última rodada. Então os atletas também estão com a bagagem de treino. E do dia de sábado, né, dia 27 até o dia 16, eles terão apenas 3 semanas de destreino. Então também não vai ter problema com esses atletas, mesmo se apresentando depois. Então a lógica nossa é deixar esses atletas uniformes no nível de capacidade para o dia 12 de janeiro, nossa estreia, a gente ter um grupo mais homogêneo possível. A gente fez ontem e hoje dois períodos de avaliação, né? Tudo acontecendo dentro do hotel. Dentro da programação do departamento, quando é que a gente vai começar a ter atividades dentro de campo? Perfeito. Só para a gente ficar mais claro como funciona essa lógica, a gente faz as avaliações indoor, que são as avaliações para a gente conseguir entender como é que está o atleta no que respeita à questão de força, de potência, de percentual de gordura, que são tudo são indoor, a gente consegue avaliar os atletas, avaliação sanguínea, enfim. E depois vamos começar as avaliações de campo, tá? Avaliação de velocidade e avaliação de resistência. Então, esses atletas, quando a gente vai descer para campo, a gente vai fazer alguns protocolos de avaliação para também estruturar o trabalho dele no campo. É interessante a gente entender que o treino não é só no campo, o treino começa lá em cima na academia de musculação, todos os dias os atletas treinam, e para a gente saber o que cada um precisa antes de descer para campo, a gente faz essas avaliações, essas triagens, para identificar quais são os pontos fracos de cada atleta, né? Porque no esporte coletivo o mais difícil é isso, né? É individualizar a carga,
Tá? Então a gente consegue fazer essas avaliações indoor para passar para o segundo degrau, que é as avaliações de campo. E aí sim, depois das avaliações de campo, a gente dá um diagnóstico para toda a comissão técnica, dá um feedback para os atletas, para já direcionar os seus trabalhos específicos a partir da próxima semana. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Tropical FM. Náutico!